Soluções Criativas, conversando com Daniela de Rogatis, educadora, pedagoga, administradora. Como é que o seu filho vê você? E como é que você vê o seu filho? A gente nunca parou para pensar, né? Como é que o outro nos vê dentro de casa? Olhar o outro, é fácil, Daniela? É fácil se você está aberto para se analisar e se questionar sobre várias perspectivas. Normalmente é mais difícil para um pai olhar para o filho e dizer o que ele está me propondo, que novas reflexões ele está me trazendo, como é que eu recebo o que ele está me propondo, avalio isso e devolvo para ele, é mais difícil. O olhar, Thaís, é a nossa principal ferramenta para educar um filho, desde como ele anda, como ele corre, como ele brinca, como ele escreve. Tudo isso é material para um pai olhar para o seu filho. Os pais, hoje em dia, gostam muito de olhar para essas questões de inteligência prática. Assim, que nota meu filho tirou na escola, que desempenho ele teve, que colocação ele teve em determinado teste, em determinado ranking, em determinado concurso universitário. A inteligência é apenas uma das dimensões do teu filho. Seu filho tem um corpo, tem uma mente, tem sentimentos, emoções, personalidade. Tudo isso precisa ser olhado tanto ou mais do que a própria questão de inteligência. A inteligência toda criança tem. Não precisa tanta ansiedade das famílias nesse tema. O que acontece é que ela não consegue se expressar porque as outras dimensões não são cuidadas na mesma medida. Então a criança tem um maior conteúdo, maior vontade de comunicar determinada coisa, mas não tem habilidade para conversar, para se comunicar, para falar em público, para propor suas ideias. Tudo isso precisa ser olhado. Quando o pai olha só aquela nota, só aquele resultado, ou só sob a perspectiva de quão inteligente meu filho é, ele está abandonando 90% das dimensões dessa criança. E aí, todo o projeto de educar é colocado numa potência de 10%. Né? A gente considera que toda criança tem possibilidades 100% de se desenvolver e caminhar para frente. Agora, isso que você falou, não é o usual hoje em dia, os pais olharem só que nota meu filho tem e o resto dos 90% de conteúdo, de conhecimento, de vida, de experiência de vida, não são deixados de lado, ou é impressão minha? Eu acho que tem a ver um pouco com o sistema que a gente vive, sistema econômico, né? Que acho que todo mundo pensa que é porque eu fui numa boa escola, tirei boas notas, consegui ingressar num bom vestibular, numa boa faculdade, eu terei um bom emprego. O mundo mudou, né? Hoje as profissões são diversas. Hoje a gente não fala mais em profissões, a gente fala em ocupações. Ocupações, quando você fala em ocupações, você abre para uma outra perspectiva, onde você precisa de competências e habilidades e conexão com a informação, capacidade de entender o que é novo, como trabalhar. Tudo isso está além das notas. São habilidades e competências que você desenvolve ao viver, ao se relacionar com informação, ao se relacionar com conhecimento, com as pessoas, com a cultura de determinado lugar. As famílias estão muito fechadas e acham que a escola é o único lugar onde os filhos vão aprender ou ganhar alguma possibilidade extra de se dar bem na vida. Isso acho que foi a pior informação que chegou às famílias. A escola é muito importante. É a escola que vai dar o conteúdo curricular, é a escola que vai abrir as possibilidades de se relacionar com um grupo de outras crianças, de trazer novas experiências, mas todo o resto depende das famílias. As famílias que precisam entender que a educação não acontece só na escola. A educação acontece primordialmente a partir da casa. Como eu converso com as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com a cultura do meu país, tudo isso, e a cultura do mundo também, né? Tudo isso faz parte de formar um repertório pessoal que aí a inteligência pode se desenvolver.
Daniela, então me corrija se eu estiver errada. Como hoje os pais estão preocupados com suas carreiras, com seus trabalhos, com suas contas, então me dá a impressão que chega-se em casa, cada um come num horário, cada um tem o seu note, cada um está no seu quarto ou na sua TV. Então essa coisa básica de passar momentos compartilhando o que você fez no seu dia, o que foi legal, o que você aprendeu, que dificuldade você teve. Eu tenho a impressão que hoje isso está acontecendo menos pela necessidade de competição dos pais. É engano meu ou não? Eu acho que tem uma boa notícia, que eu vejo que a geração que é uma mais nova do que a minha, ela já vem com essa ideia de trazer um diálogo para a família, né? Eu acho que a minha geração e talvez a anterior estavam muito preocupados em oferecer tudo que existisse de melhor, que pudesse ser comprado. Então a melhor televisão, o ingresso do computador, o celular, o game, o iPad. Isso aqui faz parte de um movimento de uma determinada geração que precisava trabalhar muito para prover, porque acreditava que provendo tudo de bom e tudo de melhor, os filhos teriam um sucesso. Mas a gente está vendo, né? As crianças, nunca se teve tantos casos de TDAH, tantos casos de depressão na infância. TDAH é... TDAH, transtornos, déficit de atenção e hiperatividade. Isso tem alguma explicação? Por que tantos casos? Muita informação? É uma transição que a gente está sofrendo entre uma mente que está sendo sempre acionada por televisão, celular, SMS, todas as redes sociais, games, que estão o tempo inteiro sendo chamada a trabalhar. É um modelo novo que a gente vai ter que aprender a educar nesse novo modelo. Então, a criança está sendo treinada para ter essa mente sempre alerta e com multifocos, né? Então, eu consigo escrever uma coisa no celular e consigo ler uma outra coisa no Facebook, enquanto eu jogo um game e ainda ouço uma música no meu MP3. Uma criança hoje faz tudo isso ao mesmo tempo. A mente dela é totalmente distinta do que a nossa mente é, Thaís. A gente é acostumado a fazer uma ou duas coisas. Não é à toa que quando chega na escola, senta na cadeira, olha para a lousa e aí é um único foco de atenção. São os modelos contemporâneos, né, que a gente pensa que não tem interferência sobre a postura e o posicionamento de uma criança e sobre a educação, mas tem e é muito relevante. É que aí, então, a criança que tem todo esse universo rico, né, ágil, aí chega na escola, tem um professor falando, geralmente com uma voz monotônica. E aí, como é que fica o coitado do professor? Não, o professor vai ter que se reinventar. Eu não acredito no professor showman nem tecnólogo. Eu acredito nas relações. Eu acho que um professor que sabe encantar, que sabe liderar, que sabe despertar para a curiosidade, que é um bom professor, ele consegue pegar uma criança desta geração e fazer com que ela expanda o conhecimento dela numa potência que a gente desconhece, porque o acesso à informação, quando uma criança dessa geração tem curiosidade, o acesso à informação é imediato, e uma curiosidade puxa a outra. A pergunta é, por que hoje as crianças querem saber tão pouco das coisas? Por que as crianças estão tão satisfeitas em ter as coisas, os games, os celulares, as nets e até mesmo os jogos de plástico? Por que elas não estão tão motivadas a saber mais, conhecer mais? Sobre tudo, sobre a natureza que elas vivem, sobre o país que elas vivem. Sobre e por que você acha que há esse desinteresse? Eu acho que os pais conversam pouco com os filhos, muito pouco. E para a criança, o importante é saber o que ela faz com aquilo, com aquele conteúdo que foi transferido para ela, né? Então, não é raro você falar, mas o que eu vou fazer com essa matemática? O que eu vou fazer com essa história? Esse é o diálogo, né, do jovem, da criança. Para que eu tenho que ficar lá ouvindo aquela história? Bom, se o pai tem a oportunidade de viajar para Minas Gerais, para os Estados Unidos, para a Europa, por que não alinha essas viagens de férias, de final de semana, ao que a criança está aprendendo na escola?
para dar uma dinâmica maior, para ela ver aquele conhecimento aplicado, realmente acontecendo. Ou quando a criança está estudando os movimentos brasileiros de política, porque o pai não conta para ela a posição política que ele tem, que visão de mundo político ele tem, que visão de mundo econômico ele tem, para que aquele conhecimento passe a fazer sentido para aquela criança. Bom, então eu vou aprender isso porque eu preciso me integrar a essa sociedade. Não existe ninguém que queira viver desapegado do planeta. Talvez exista, mas a criança, ela é um ser social e ela quer participar e ela quer estar conectada com o que a família faz, com o que acontece na cidade. Ela quer saber como o taxista ganha dinheiro, ela quer saber como o tintureiro ganha dinheiro, ela quer saber. É a gente que não conta, a gente que diz que o dinheiro mora no cartão de crédito, ninguém pôs ele lá, ele tem que chegar lá. Então, na verdade, os pais que estão ocupados com outras coisas e não têm tempo para conversar. Estou conversando com Daniela de Rogatis, da Rogatis Family. E no próximo bloco eu queria que você explicasse, então, essa equipe que trabalha com você, que ajuda uma família a resolver esses problemas. Então, Soluções Criativas, a gente já volta.